A graça e a paz do Senhor a todos, aqueles que estão também conectados às redes sociais, sejam bem-vindos para assistir a esta palavra nesta noite. Eu quero introduzir o texto aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, Marcos 9, a partir do verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai se definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, exclamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Queridos, aqui nesse contexto, verificamos, primeiramente, que este local era um local de culto aos deuses pagãos. Antes de ser chamado Cesareia de Filipe, denominava-se Bânias. Na realidade, essa palavra vem de um radical grego chamado pan. Por ser uma região árabe, na língua árabe não existe a palavra P, por isso a palavra era ban, que significava deuses. Então, pan é o radical da palavra panteísmo, e na língua árabe é o radical da palavra bânias. Esse local também foi palco dos romanos e bizantinos. No ano 200 a.C., estava também debaixo do comando de Alexandre o Grande. Esse local vivenciou a luta dos Seleucidas e dos Ptolomeus. E, por fim, Herodes ergueu ali um templo ao imperador Augusto.
E na época ele dividiu o seu reino, a sua área de governo, para os seus 3 filhos. Um dos filhos de Herodes se chamava Filipe, daí o surgimento do nome Cesareia de Filipe. Cesareia vem de César e Filipe era o filho de Herodes. E no texto que nós lemos, vimos que Jesus se depara com uma situação muito interessante. Aqui, nessa região, estava o Monte da Transfiguração, onde Jesus estava com Pedro, Tiago e João, que eram os seus discípulos mais íntimos. Quando eles descem do monte, encontram ali o pai com este menino, e eles pediram que os discípulos expulsassem aquele demônio. Como vimos no texto, eles não puderam. Somente Jesus poderia expulsá-lo. Então, aí no verso 16, diz assim: então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com eles? Então aí Jesus indaga sobre a realidade atual. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? O que foi? Aí onde aparece o pai com esta criança e desenvolve toda esta cena onde Jesus expulsa o demônio. Veja bem, no verso 38, o que diz a palavra de Deus. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Então veja bem que os discípulos tinham um entendimento religioso, não tinha ainda uma vivência maior com Deus, com a pessoa do Senhor Jesus. Ainda eram religiosos. Com o passar do tempo, eles começaram uma relação mais íntima com Jesus, e a partir daí começaram então a desenvolver com mais proeminência o seu ministério. Então no verso, aqui na continuidade do texto, a Bíblia fala desse jovem possesso. Aliás, outras traduções dizem que era um jovem lunático. O que significa a palavra lunático? Aquele perdido, aquele que vive no mundo da lua, desapercebido. Então, há muitos escritores que acham que esse estado desse menino era o estado de uma doença mental. Ele tinha uma epilepsia. Então os epiléticos tinham esse tipo também de manifestação. Rangiam os dentes, se convergiam e parecia com alguém endemoniado. Mas na realidade, de acordo com o texto, era um espírito mudo. E ele era o filho único. E esse menino era as primícias do pai. E o diabo queria matá-lo. Por que os demônios não saíam? Aí no verso 19, Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então, Jesus estava repreendendo a incredulidade dos seus discípulos, porque eles não puderam expulsar aquele demônio. A gente vê aqui que o pai tinha uma intenção veemente de ter o seu filho curado. E uma coisa extraordinária acontece aqui, é que o pai amava o filho. E desde muito novo, esse menino estava possesso. Então aqui nós, em primeiro momento, podemos dizer que o pai não desistiu do filho. Então nesse primeiro momento, eu quero dizer a você que você jamais
pode desistir da sua família. Se o seu filho está no caminho errado, jamais desista dele, como fez esse pai. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus projetos. Não permita que o diabo venha com falácias na sua mente, fazendo com que você desista dos seus sonhos. Você jamais pode fazer isso. Então, nesse primeiro momento, a gente vê a perseverança do pai em levar o seu filho na fonte correta. E depois, o exemplo de pai que não desiste do filho. Vemos aí que ele passava por situações difíceis, era mudo, era surdo, vivia dando trabalho, vivia vivendo uma situação terrível, mas aquele pai bateu na porta certa. Então esse é o segundo momento da palavra. Aliás, é o terceiro. O primeiro momento é aquela visão geográfica que nós passamos. O segundo momento, não desista. E o terceiro momento, creia. O pai creu que aquele menino poderia ser liberto. Ele foi, então, um exemplo. E da mesma forma que eu já te falei aqui, continue crendo que os seus filhos serão restaurados, que a sua família será restaurada, mas bata na porta correta, bata na porta de Jesus. Há uma palavra lá em Apocalipse 3:20 que diz: eis que eu estou à porta e bato. Aqui não somos nós batendo na porta, mas é Jesus batendo na porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Jesus se apresenta batendo na porta, mas ele jamais arromba a sua casa. O Espírito Santo é sensível, ele não empurra, ele não invade o seu coração. Por isso você precisa abrir espontaneamente a porta do seu coração para que Jesus possa entrar. E é interessante, na continuidade do texto aqui, Jesus fala para os discípulos: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Eles não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus, lá no capítulo 6, verso 7, já tinha dado autoridade para os discípulos expulsar demônios e promover o reino de Deus. Mas logo na frente encontraram esta situação e nada puderam fazer. E foram repreendidos e tidos como incrédulos, porque não puderam expulsar um demônio. E é por isso que eles foram repreendidos. Versículo, vimos aí no texto que eles não puderam expulsar o demônio. Então, queridos, o que é que nós entendemos aqui? A culpa não era só do pai. O pai falou que tinha fé. Veja aí no verso 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Então realmente ele estava possesso. No verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. No verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Que coisa maravilhosa! Eu
creio. Mas no mesmo versículo, ele declina da sua fé, dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não tenho fé. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que a fé dele era insuficiente. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. A nossa fé é um exercício diário. A nossa fé vai sendo acumulada ao longo da nossa vida cristã. Nós não precisamos ver sinais hoje para crer. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. É o nosso caso. Então, essa fé para ver milagres e curas são para os neófitos, são para os novos na fé. Não é o nosso caso. Nós cremos independentemente das circunstâncias, das adversidades, das lutas, dos problemas que atravessamos diariamente. Aliás, para o verdadeiro cristão não existe nem problema. Existem situações, existem desafios, existem obstáculos que precisam ser vencidos diariamente. Então o problema daquele pai seria a falta de fé. Esse é o mesmo problema nosso até hoje. Há tantas situações que nós não podemos dar a volta por cima, resolver as situações, ver milagres, sinais e maravilhas. Então somos incrédulos. Até hoje, Jesus está nos dizendo: ó geração incrédula. E infelizmente, amados, somos muito incrédulos. A nossa fé não chega ao tamanho de um grão de mostarda. E quando Jesus chega ali, o demônio se manifesta. Quando você chega num lugar que tem demônios, ele se manifesta. Certa feita, participávamos de uma equipe missionária, abrindo igrejas pelo estado de Goiás afora, e caminhávamos pela rua de uma cidade, estávamos de um lado, e uma pessoa moribunda, possessa, do outro lado. Quando nós passávamos de um lado da rua, o demônio gritou lá do outro lado: eu odeio vocês. Eu achei bom, sabe por quê? Nós estávamos incomodando os demônios daquela cidade. E hoje, graças a Deus, tem uma boa igreja fincada naquele lugar, até hoje. E isso foi no século passado. Na década de 80, nós implantamos aquela igreja naquela localidade. Então, nesse contexto aqui, quando Jesus chega, o demônio se manifesta, mas ele não continua naquele menino. Jesus o expulsa. Sabe o que isso significa? Que nós devemos dar a nossa casa para Jesus. Dê o seu filho problemático para Jesus. Dê o seu filho possesso para Jesus. Foi o que aquele pai fez. Dê alguma coisa de valor para Jesus, para a obra, para o reino, para engrandecer o reino de Deus. Por que que as coisas às vezes não acontecem? Porque Jesus está dizendo: ó geração incrédula. Sabe o que está escrito nesse texto? Verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estou aqui já citando outros versículos que falam a respeito da fé. A Bíblia fala que tudo aquilo que nós pedimos crendo, devemos crer que já recebemos, e assim acontecerá. É claro que tem o contexto, que tem outros textos que dizem, Jesus mesmo disse: vocês pedem e não recebem, porque pedem para gastar nos seus prazeres. Mas quando pedirmos alguma coisa a Deus, devemos pedir para promover
o reino de Deus. Então aquele pai disse: ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Mesmo no verso 24 ele dizendo: eu creio. E aí Jesus fala algo muito especial naquele momento. Ele dá um comando: saia e não volte mais. O grande problema que nós temos visto por aí é que os demônios têm saído e voltado, porque a pessoa deixa brecha, a pessoa não corrige a sua vida, não se enquadra no padrão estabelecido pela palavra. A Bíblia fala que quando o demônio sai, ele volta consigo com mais 7, porque ele acha a casa adornada, a casa não santificada, a casa propícia à habitação de demônios. Esse é o grande problema. O demônio saía e voltava. Então, o seu problema não vai voltar mais, se o demônio também não voltar. Então, qual problema você está passando hoje? Qual dificuldade? Qual luta? Qual adversidade? Se você crer, esse problema não voltará mais. Ele vai sair. É um problema financeiro? Vai embora. Você vai resolvê-lo. É um problema de saúde? Deus vai curar. Seja qual for a situação, de separação, de intrigas, de desemprego, esse problema vai acabar e nunca mais vai te atingir, porque o demônio vai embora com ele. É o demônio que às vezes promove essas situações de matar, de roubar, de destruir as nossas famílias. Então, o que acontece aqui, num terceiro momento, no verso 29, Jesus disse: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Sabe por que às vezes as coisas não funcionam na sua vida? Aqui está: porque lhe falta consagração. Então esta casta só sai por meio de oração, de jejum. E eu acrescento mais: você precisa ler mais a palavra, dedicar mais, avançar um pouco mais, consagrar um pouco mais, se integrar, se render um pouco mais, se comunicar mais com Deus, orar intensivamente a Deus, crendo que Ele vai transformar profundamente a sua vida. E às vezes, queridos, nós temos dúvidas. Para concluir esta mensagem, eu vou citar para você aqui alguns problemas que odiernamente nós enfrentamos. Se nós pegássemos hoje esse menino e levássemos para o médico, ele diria que ele teria esquizofrenia, que era um problema mental, em função das reações parecidas com o estado de esquizofrenia ou epilepsia, principalmente epilepsia. Aqui fala de ranger de dente, espumar a boca. Isso aqui são sinais de epilepsia na vida de uma pessoa. Mas a Bíblia trata o caso como demônio. Às vezes, queridos, onde tem demônios, nós entramos com medicamento. E às vezes, onde tem epilepsia, nós entramos com oração. É claro que a oração vai bem em todo lugar, mas Deus deixou o médico aqui na terra como instrumento para medicar as pessoas doentes. Nós temos que orar, exercer fé, ministrar, mas se não foi curado, tem um médico que vai direcionar o tratamento. E de repente a pessoa tem demônio, nós estamos levando para o médico. De repente a pessoa tem epilepsia, nós estamos expulsando o demônio, fazendo o contrário. Então nesse caso era demônio e Jesus o expulsou. Se não fosse demônio, Jesus o curaria da mesma forma. Mas hoje, infelizmente,
Jesus disse que nós somos uma geração incrédula. Às vezes oramos e nada acontecemos. Às vezes expulsamos demônio onde não há demônios para serem expulsos. E às vezes levamos para o médico pessoas com problemas que serão resolvidos com uma simples oração, com um simples comando dizendo: sai dele, em nome de Jesus. E o demônio vai embora e a pessoa volta ao normal imediatamente. Aqui nós concluímos também que temos dificuldades com a nossa teologia, com o nosso entendimento da palavra de Deus. Porque confundimos demônios com doenças e vice-versa. E é para isso que nós temos que ter o discernimento da palavra de Deus. Orar a Deus, jejuar, para entendermos que tipo de malefício está cometendo as pessoas. De repente você chega numa pessoa e vai orar por ela, o problema será resolvido. Mas outras, além de orar, você precisa conduzi-la ao médico. Exemplo, um caso de uma depressão profunda. A depressão não é uma doença fácil de ser curada, ela precisa ser controlada. É como a diabetes, é como a pressão alta. E precisa realmente de uma ajuda médica, de um profissional da área, para cuidar da pessoa deprimida. Por quê? Ela pode até ser curada, mas qualquer evento, qualquer fenômeno desagradável, a pessoa volta a estar deprimida novamente. E é por isso que nós precisamos de uma equipe profissional, multifuncional, para cuidar do depressivo. Não podemos resolver um problema da nossa maneira. E eu já vi muitas pessoas expulsando demônios onde não havia demônios. Isso é imaturidade. Não vamos fazer isso. Vamos orar da maneira correta, vamos jejuar e nos preparar para fazer uma obra de excelência na face da terra. Quando Pedro, Tiago e João desceram do monte, viram ali Moisés e Elias glorificados na transfiguração com Jesus, falando. Eles desceram ali pasmados com aquela experiência sobrenatural. E quando eles desceram com Jesus, eles não tomaram a frente para expulsar aquele demônio. Deixaram ao encargo de Jesus. E há muitas coisas que nós podemos fazer e não fazemos. Recuamos, nos tornamos incrédulos, desistimos, acomodamos, não queremos sair da nossa zona de conforto e deixamos as coisas passar. E muitas vezes estamos perdendo grandes oportunidades para realizar a obra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causarão dano nenhum. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco. Onde estiverem duas ou mais pessoas, ali Jesus está presente. Está na palavra, está assegurado na palavra, está aludido na palavra, está escrito na palavra. Jesus combateu os ataques malignos dizendo: está escrito. Então é só você remeter ao diabo com essa fala: está escrito. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre, está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está escrito. Então creia que as Escrituras são palavras que Deus deixou para a nossa orientação, para o nosso consolo, para o nosso deleite. E é a bússola
para nos conduzir à salvação eterna. Que nesta noite, meu irmão, minha irmã, você seja objeto da manifestação de Jesus na sua vida. Que você possa reanimar, reviver, que você possa ressignificar a sua vida e deixar o Espírito Santo produzir esse rema, essa obra extraordinária no seu coração. Não deixe Jesus dizer mais nenhuma vez, deixa de ser incrédulo. Como ele falou aqui no texto, ó geração incrédula. Vamos crer, vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós e vamos, em nome de Jesus, operar sinais e maravilhas para o engrandecimento do reino de Jesus. Eu vou orar agora. Você vai colocar a sua mão aqui na fronte e vai repetir comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu rejeito toda influência maligna na minha mente. Eu rejeito toda incredulidade. Todo espírito maligno não tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus agora, todo mal saia da minha vida. Eu tomo posse de uma vida próspera, frutífera e abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.